O papel das mulheres na academia brasileira é um tema cada vez mais discutido, especialmente quando se observa o crescimento do número de pesquisadoras com mestrado e doutorado. Segundo dados do Ministério da Educação, desde 2003, as mulheres têm superado os homens na obtenção de títulos de doutorado, enquanto no mestrado, essa inversão ocorreu ainda antes, em 1997. Apesar desse avanço, as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas que dificultam sua progressão na carreira acadêmica e no mercado de trabalho. No Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado em 11 de fevereiro, o portal G1 conversou com 3 pesquisadoras que conquistaram cargos de liderança em laboratórios na região de Campinas, um dos principais polos tecnológicos do Brasil. Elas destacaram que questionamentos sobre sua credibilidade e as dificuldades impostas pela falta de apoio durante a maternidade são fatores críticos que ainda limitam o desenvolvimento de novas lideranças femininas. A importância dessa data, criada pela Organização das Nações Unidas em 2015, é promover a conscientização sobre a igualdade de gênero na ciência. Para analisar a situação atual, o G1 reuniu dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, além de informações das universidades estaduais de São Paulo, como USP, Unicamp e Unesp. Em 2023, a média de mulheres com mestrado e doutorado alcançou 54,62%, uma proporção que se mantém nas universidades paulistas, onde a USP registrou 51% e a Unesp 53,84% de mulheres nessas modalidades. A Universidade Estadual de Campinas, por exemplo, implantou os cursos de mestrado e doutorado logo nos primeiros anos de sua criação, na década de 1960. No entanto, até a virada do milênio, a maioria dos títulos ainda era obtida por homens. Entre 1970 e 1980, apenas 31% dos mestrados e 24% dos doutorados foram conquistados por mulheres. Com o passar dos anos, essa realidade começou a mudar, e a partir dos anos 2000, a proporção de mulheres na obtenção de títulos começou a se estabilizar, exceto em 2021 e 2022, anos em que a pandemia impactou significativamente as inscrições. Entretanto, mesmo com o aumento do número de mulheres formadas, a realidade das posições de liderança ainda é preocupante. As pesquisadoras entrevistadas pelo G1 afirmaram que a presença feminina nos cargos de comando é ainda muito escassa. Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciência, destacou que a diversidade é essencial para o progresso científico e que a luta pela igualdade de gênero deve ser contínua. Instituições como o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais têm avançado em suas pesquisas, mas a representatividade feminina ainda é um desafio. No CNPEM, 38% dos pesquisadores são mulheres, enquanto no INPE essa porcentagem é ainda menor, com apenas 22,80% do total de servidores sendo do sexo feminino. A representatividade feminina nas universidades estaduais é igualmente preocupante. Dados do Ministério da Educação mostram que em 2023 havia 64 mil homens e apenas 48 mil mulheres atuando como docentes em universidades brasileiras. Isso representa uma proporção de 57,39% para homens e 42,61% para mulheres. Sabine Righetti, jornalista e pesquisadora na Unicamp, observou que durante sua trajetória acadêmica teve predominantemente homens como orientadores e apenas no pós-doutorado foi supervisionada por uma mulher. Essa situação reflete a predominância masculina em cargos de liderança e gestão nas instituições científicas. Além disso, Righetti ressaltou que a falta de mulheres em posições de liderança, como reitoras, é um reflexo da desigualdade de gênero. A USP, por exemplo, teve apenas uma reitora mulher em sua história, enquanto Unesp e Unicamp nunca tiveram. O Ministério da Ciência e Tecnologia só teve uma mulher à frente da pasta na gestão atual do governo federal. A eleição de Helena Nader para a presidência da Academia Brasileira de Ciência é vista como um marco significativo, pois representa uma mudança na forma como a instituição opera. As pesquisadoras também apontaram que, em determinado momento da carreira científica, as mulheres começam a desaparecer das posições de destaque. Elas são maioria na graduação e no mestrado, mas essa proporção diminui no doutorado e desaparece completamente em cargos de liderança. Valéria Spolon, coordenadora de laboratório no CNPEM,
compartilhou suas experiências desafiadoras, especialmente após se tornar mãe, quando teve que lidar com a pressão de manter a produtividade em sua pesquisa. Ela enfatizou que a carreira científica pode ser extremamente difícil para mulheres, especialmente aquelas que são mães. Spolon destacou a importância de iniciativas como o movimento Parenting Science, que apoia mães em todo o mundo, e a necessidade de políticas que garantam licença maternidade para pesquisadoras. Em resposta a essas questões, o CNPq afirmou que participa de projetos de inclusão de grupos socialmente vulneráveis e que está comprometido em incentivar meninas e mulheres a seguirem carreiras em áreas de pesquisa. A instituição planeja realizar um censo em 2025 para avaliar a representatividade feminina e a percepção de inclusão em todos os níveis, além de desenvolver políticas afirmativas, como programas de mentoria e ações de proteção. Por fim, é evidente que, apesar dos avanços nas taxas de formação de mulheres na academia, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a igualdade de gênero em posições de liderança e na produção científica no Brasil.